Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre duas formas de abordagem, né, de um processo terapêutico quando a gente está com algum tipo, né, de questão que a gente busca, né, um profissional de saúde mental ou de comportamento, né? Atualmente, né, a gente tem um processo de abordagem que ele foca, né, em um problema externo e ele tem uma característica de acontecer, esse tipo de atendimento, esse tipo de acompanhamento. Honestamente, ele é o tipo assim, onde a maior parte dos terapeutas prefere trabalhar, até porque é mais confortável no sentido de que o cliente ele acaba achando, né, e olhando para o terapeuta como alguém muito especial, então traz também, né, para o terapeuta uma certa sensação gostosa, porque quando você está abordando um problema externo na vida da pessoa, ela não está sendo confrontada. E quando ela não está sendo confrontada, ela tende a idealizar a figura do terapeuta. Só que tem uma outra forma de abordar um processo terapêutico, onde você vai abordar o quê? Um padrão de comportamento, um padrão de forma de agir. E na prática, né, todos nós vivenciamos padrões de comportamentos. Seja um padrão que te traz bons resultados na sua vida, seja um padrão que te traz resultados desconfortáveis na sua vida. Então, em qualquer um dos dois casos, nós estamos lidando com padrões de comportamento, seja na forma de abordagem de um problema que é externo, ou seja na forma de abordagem de um padrão de comportamento. A grande questão é quando, né, eu opto por abordar o caso que chega para mim como um problema externo, eu vou tentar ouvir da pessoa quem é a pessoa que é a culpada, eu vou ouvir dessa pessoa quem é a pessoa que é a vítima que está sofrendo, entende? Em relação a esse culpado. Nessa análise, né, nesse relato, vai sair alguém que está certo na situação e alguém que sente que está errado. Então, existe sempre essa dualidade, né? Existe sempre uma expectativa que está acontecendo e existe uma realidade que está colocada. Existe um outro que tem que mudar, então essa pessoa que está vindo até o atendimento, ela entende que o outro que faz parte da vida dela é quem precisa mudar, porque se o outro mudar, aí esta pessoa vai ficar bem com a mudança do outro. Então, estas são as características de um atendimento onde a gente busca sanar um problema externo. Durante algum tempo do meu trabalho, da minha carreira, eu me identifiquei com essa forma de abordagem e hoje ela vem cada vez mais assim, não fazendo mais sentido para mim, até por uma conta de uma série de estudos e de vivências, de experiências, né, que a clínica vai trazendo, e também experiências de vida, onde eu fui percebendo o meu amadurecimento na vida e o quanto eu fui precisando ter que assumir a responsabilidade sobre alguns resultados que aconteciam na minha vida que eu atribuía a outras pessoas. Então eu culpava outras pessoas, eu responsabilizava outras pessoas e a experiência ela foi fazendo com que eu tivesse que ir no processo de autoconhecimento e assumindo uma certa responsabilidade sobre as minhas escolhas, sobre as minhas ações na minha vida. E isso foi trazendo uma série de transformações. E conforme essas transformações foram acontecendo, eu fui começando a ter o interesse por estudar com outros profissionais que têm essa abordagem, que não é uma abordagem que foca no problema externo, mas que é uma abordagem que foca no padrão de comportamento. Então, a minha terapia, né, pessoal, com uma pessoa que foca dessa forma, né, num padrão de comportamento. Então, entende-se que quando eu chego, né, para o atendimento com essa pessoa entende que eu estou vivenciando um padrão de comportamento que ele começa no meu mental, com uma série de crenças e de ideias, ele reverbera, ele tem uma consequência emocional em mim que impacta no meu comportamento, na forma como eu ajo na minha vida. E tudo que eu estou vivendo tem uma relação direta, então, com esse padrão mental que tem esse desenvolvimento emocional e comportamental em ações e hábitos ou não ações. Não ações também, né, fazem parte desse elemento comportamental.
Não é apenas a ação, é a não ação. E com essa experiência, né, isso foi me transformando e me marcando, e eu fui percebendo o seguinte, que esta abordagem, né, através de trabalhar o padrão comportamental sem encontrar um problema externo, sem focar no outro que é o externo, que está causando algo na vida da pessoa, sem tentar encontrar um culpado e uma vítima, sem tentar encontrar um certo e um errado, sabe? Sem tentar encontrar uma expectativa e uma realidade, sem tentar fazer a transformação do outro para que essa pessoa fique feliz, isso começou a ir clareando para mim a abordagem do seguinte: toda pessoa que ela chega para um atendimento, ela tem um padrão de comportamento que ela está vivenciando. Ela é o padrão de comportamento? Não, ninguém é o padrão de comportamento. Ninguém é. Só que nós reproduzimos e repetimos um padrão de comportamento que ele está enraizado na nossa personalidade. E esse padrão de comportamento, quando ele é um padrão que não está gerando bons resultados, ele tem como origem uma crença que tem uma dor emocional. Então existe uma dor emocional e uma crença que sustenta essa dor. Essa crença com essa dor emocional causa a repetição, então, dessa forma de agir na vida, de pensar sobre a vida, de sentir sobre a vida, de pensar sobre si mesmo, de sentir sobre si mesmo, de agir sobre si mesmo. E essa sequência de formas de pensar, de formas de sentir e de formas de agir ou não agir, vai começando a gerar uma série de tipos de relacionamentos que essa pessoa ela vai estabelecendo na vida dela. E essas relações vão trazendo os problemas como consequência naturalmente, porque são escolhas que vão trazendo consequências. Isso é natural da vida. Então, o primeiro passo, quando a gente está abordando por essa perspectiva do padrão de comportamento, é ampliar a consciência da pessoa que está aqui, me procurando. E esse momento de ampliar a consciência é um desafio. Por quê? Porque faz um confronto à própria pessoa. Por quê? Porque ela vai precisar reconhecer que ela está reproduzindo um padrão de comportamento, que esse padrão de comportamento, para ser transformado, vai precisar da responsabilidade dela, de uma tomada de decisão dela. Isso vai gerar uma série de mudanças na vida dela, que, claro, será um passo a passo, serão pequenas mudanças, não vai, né, mudar a vida toda da pessoa de uma hora para outra, mas vai ser um passo a passo intencional, com um objetivo, e isso é um desafio. Por quê? Porque como terapeuta, a partir do momento que você coloca para a pessoa a ampliação dessa consciência e o convite para assumir essa responsabilidade, para ter uma tomada de decisão, para fazer a mudança, geralmente a pessoa ela toma isso como se você estivesse invalidando ela, invalidando quem ela é, invalidando a essência dela, quando na realidade não é isso que está acontecendo. Como profissional, eu estou apenas trazendo para ela a consciência desse padrão de comportamento que está acontecendo. Só que, assim, quando a gente está ligado a um padrão de comportamento mental, emocional e comportamental há 10 anos, há 20 anos, há 15 anos, há 40 anos, a gente já está há tanto tempo repetindo esse padrão que a gente já se identificou com esse padrão. A gente já acha que o padrão é a gente acha que o padrão é a nossa essência. E essa consciência, ela é importante, porque se a gente não aceita tomar essa decisão de ampliar a consciência, de assumir a responsabilidade pela mudança do padrão, porque é uma mudança de uma rede neural que você vai ter que construir através de mudanças de hábitos, tomadas de decisões diariamente. E não fazer a transformação de crenças, esse processo, ele não vai encontrar uma solução. Então, o que vai acontecer é que você vai acabar entrando num processo terapêutico, do qual você fica 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, e você não consegue resolver o seu problema. E aí você apenas tem um espaço onde uma vez por semana você vai lá e você descarrega a sua atenção para que na próxima semana você chegue tenso novamente, descarregue a sua atenção e fica nesse processo de descarregar a atenção, mas não havendo uma transformação real, uma transformação de impacto na sua vida, que leve a sua vida para uma outra forma de acontecer, que você não precise mais, inclusive, do atendimento. Só que
Em muitos casos, quando a gente busca um atendimento e a gente consegue ter a atenção de uma pessoa que está recebendo a gente nesse atendimento, a gente corre o risco de se conectar com essa pessoa, e é tão difícil receber atenção no dia a dia que a gente acaba não percebendo, mas a gente se sabota para não resolver o nosso padrão de pensamento, de sentimento e de comportamento, e acaba, consequentemente, não resolvendo aquilo que a gente veio trabalhar num processo terapêutico, porque, de uma certa maneira, existe uma crença de que eu preciso estar mal para ter a atenção das pessoas, no caso, o terapeuta. Quando, na realidade, isso é mais uma crença, isso é mais um padrão. Por quê? Porque a gente pode, entende, ficar bem através desse processo terapêutico e fazer um processo de... seguir um processo de orientação, um processo de acompanhamento, né, de autoconhecimento, para que a gente possa estabelecer metas, para que a gente possa realizar objetivos, para que a gente possa galgar novos patamares de prosperidade, de crescimento na nossa vida. Então a gente não precisa, entende, estar mal para que alguém nos dê uma devida atenção e para que esse alguém nos escute. Então a gente conseguir realmente poder se permitir a romper esta crença e esta percepção, que na maioria das vezes é inconsciente. Mas o que é inconsciente? A gente tá percebendo aquilo, mas a gente não tá conseguindo aceitar abrir mão daquilo. Isso quer dizer um processo inconsciente. Eu percebo que aquilo acontece, mas eu não consigo abrir mão daquilo porque eu não consigo acreditar que é possível a vida acontecer de um jeito diferente daquele. E essa escolha, entende? De pagar esse preço, de romper com esse modelo de atenção, que nós, de uma forma cultural, temos uma programação cultural massificada que leva a gente a esse tipo de padrão de comportamento. Então, novamente, não é a nossa essência. É um padrão cultural programado mentalmente, emocionalmente, comportamentalmente, só que assim, de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. E quando o terapeuta ele vai te trazer essa consciência, muitas vezes, você que está aí desse lado, você recebe isso como uma invalidação do seu sofrimento, quando não é uma invalidação do seu sofrimento, é uma expansão da sua consciência para que você possa perceber que você está em um padrão onde você não está tomando a responsabilidade, assumindo as suas atitudes e as decisões necessárias para estabelecer um plano de ação junto com o terapeuta para você sair do seu sofrimento, porque você acredita que você só vai ter a atenção das pessoas se você estiver mal. Então aí fica nesse impasse. E uma série de pessoas acaba não conseguindo dar andamento na psicoterapia porque cai nessa armadilha desse padrão e aí sai do processo terapêutico e vai procurar talvez uma outra pessoa ou não, entende? Aonde ela encontra um tipo de abordagem aonde a outra pessoa vai ficar ouvindo ela e não confrontando o padrão de comportamento, e ela vai ter esse espaço onde ela vai estar sempre dizendo do problema externo que está acontecendo, entende? E não vai existir um movimento de transformação real na base de tudo que é o quê? Ela. Nós precisamos mudar. Nós precisamos aceitar a transformação. Nós precisamos aceitar que a forma como nós pensamos, sentimos e agimos nos trouxe ao momento atual em que estamos. Se o momento ele não é confortável, agradável e prazeroso, quer dizer que esses pensamentos, esses sentimentos e essas ações que nós temos como naturais, como normais, como a nossa identidade, como a nossa personalidade, eles são disfuncionais. Então, se a gente consegue aceitar isso, ter essa disponibilidade, e eu vou até arriscar dizer a humildade e a coragem, a gente consegue realmente, ao longo de um período, com um acompanhamento de uma pessoa, entende, que seja competente, realmente ter uma transformação significativa na nossa vida. Eu espero que essas informações, que esse conteúdo de hoje tenha te ajudado a refletir. E se você é o tipo de pessoa que está afim de
ter a consciência de qual é o padrão de pensamento, sentimento e comportamento que você está reproduzindo, que está trazendo a realidade que você não está gostando na sua vida, e você está procurando uma pessoa que é focada nesse tipo de abordagem, que é comprometida com esse tipo de abordagem, entende? E que não vai, entende? Ficar tentando encontrar o culpado externo ou o agressor e entender quem é a vítima, mas sim acolher a sua dor, ajudar você a perceber esse padrão de repetição, ajudar você a ter a consciência desse padrão e começar com um plano de ação para você assumir a responsabilidade, tomar as decisões necessárias, estabelecer as metas, fazer a mudança de hábitos mentais, emocionais e comportamentais e alcançar aquilo que você está buscando. Se você acredita nesse tipo de trabalho, se você busca esse tipo de trabalho, se isso tem a ver com você, eu convido você aqui embaixo na descrição, pegar o meu contato e entrar em contato comigo, porque nós realmente vamos fazer uma parceria de trabalho muito significativa e eu tenho certeza que você vai gostar muito da experiência que você vai viver. Ok? Então, agradeço a sua presença até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.